Apesar de esperarmos que o crescimento mundial permaneça morno, acreditamos que o pior provavelmente já tenha passado para a maior parte dos mercados emergentes. Cheng Liu, Capital Economics. A taxa de inflação da China desacelerou pelo terceiro mês consecutivo, ficando ainda mais longe da meta de 3% do governo. Será que isso poderia levar o Banco Central chinês a considerar seriamente mais afrouxamento? A queda da medida cheia da inflação certamente abre mais espaço para afrouxamento, mas a queda este mês foi quase totalmente ou completamente provocada por uma redução da inflação dos preços de alimentos, que, por sua vez, foi liderada por uma queda nos preços de carne suína. Nesse sentido, essa queda da medida cheia esconde um aumento da inflação de preços de itens não alimentícios, que subiu para 1,4% em julho, o nível mais alto desde agosto de 2014. No futuro, nossa expectativa é de que a inflação aumente novamente nos próximos meses. O baixo patamar trazido pela queda drástica dos preços do petróleo na segunda metade de 2015 deve estimular os preços da energia, e as enchentes na China durante os últimos 2 a 3 meses provavelmente vão causar um aumento da inflação dos preços de alimentos. Portanto, a nossa expectativa é de que a inflação permaneça na zona de conforto dos formuladores de política do país este ano e no próximo, mas certamente não passará muito disso. As importações e as exportações da China caíram substancialmente mais do que o esperado em julho, reavivando as preocupações do mercado em relação às perspectivas econômicas para a China e para o mundo. Até que ponto você acredita que o pior já tenha passado para a indústria do comércio chinesa em 2016? Os números para o comércio certamente foram mais fracos do que o esperado, mas não acreditamos que isso seja motivo para grandes preocupações em relação às perspectivas para a China. Em se tratando das exportações, a demanda externa deve continuar fraca, mas apesar de esperarmos que o crescimento mundial permaneça morno, acreditamos que o pior provavelmente já tenha passado para a maior parte dos mercados emergentes. De qualquer forma, a China agora está menos dependente das exportações. Em se tratando das importações, o crescimento do crédito através do afrouxamento monetário deve continuar apoiando a demanda doméstica na segunda metade deste ano. A queda dos preços das commodities desde a segunda metade de 2015 também vai estimular as importações, que devem voltar para o território positivo até o final deste ano. Quais são os principais indicadores com potencial para afetar significativamente o sentimento econômico da China? Os principais indicadores foram os dados da inflação e do comércio, divulgados esta semana, e os dados das reservas cambiais, que têm recebido muita atenção por causa dos fluxos de saída de capital do renminbi. Os últimos dados indicaram que as reservas chinesas de moeda estrangeira estavam estáveis e que o Banco Central provavelmente poderia reduzir suas intervenções. Na sexta-feira, os dados da atividade das vendas no varejo serão divulgados e também no final desta semana, os dados de empréstimos devem ser divulgados. O crescimento dos investimentos deve permanecer estável, apesar de os gastos fiscais terem provavelmente estimulado os investimentos. Nós esperamos que a produção industrial acelere por causa do afrouxamento monetário e as vendas no varejo também devem permanecer fortes. Obrigado, Cheng Liu. Continuem conectados à Dukascopy TV para mais atualizações e entrevistas exclusivas. Até mais!